Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Medeiros e este é o 6º episódio da 4ª temporada do podcast Atualizando. Já é o 69º programa que a gente grava. E vai ser bem especial. Não perca! Bom, aqui presentes na mesa, né? Os queridíssimos amigos Gabriel, ilustre professor Gabriel. Olá! Monteiro, parceiro aí de tantas jornadas, e colega, compadre, professor Mocelin. Tudo bem, Mocelin? Tudo bem. Bom, qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre os 120 anos da publicação dos Sertões, de Euclides da Cunha. Gabriel, mostra o livro aí para a moçada. É um livro fácil de ler, talvez né, ele Gabriel? seja um pouquinho assustador. Então, é uma maneira de mostrar pela lombada, né? Para ver como é que é a situação. O Gabriel vai fazer uma leitura do livro? Exatamente. A ideia de hoje é fazer uma leitura integral, né, da obra. Terminar, tipo jogral, cada um lê. Só um capítulo. Um capítulo, só uma parte, né? Cada uma parte. Mas, de resto, né? Falando sério, uma obra que marcou, né, a literatura brasileira e até hoje. É o típico clássico, né? Gabriel, eu queria começar por isso, né? Fazer essa pergunta aqui realmente importante. Há obras, evidentes, que são datadas, há obras que podem ter importância num certo momento e depois são esquecidas completamente, e as obras que são chamadas de clássicos. O grande escritor italiano, né, que você certamente deve gostar muito, eu gosto muito, Ítalo Calvino, né, que tem uma obra chamada Por que Ler os Clássicos? E ele define clássico, Mocelin, como aquela obra que continua a dizer coisas e que as pessoas continuam a pensar sobre elas, ou seja, que elas continuam a terem algo para dizer, algo para informar, algo para fazer pensar. A primeira pergunta que eu quero te fazer é isso. Depois de 120 anos do lançamento dos Sertões, pode-se considerar um clássico no sentido dado pelo escritor Ítalo Calvino? Perfeitamente. Dá para dizer que é um clássico, embora a gente possa colocar em discussão se é um livro bastante lido. Ele não vai ser um best-seller, ele não vai fazer parte aí dos 10 livros mais lidos do momento ou mais vendidos, e certamente por algumas razões um tanto óbvias. A primeira é olhar o catatal e falar, acho que não, não vai dar certo. Só que pode acontecer, e alguns fenômenos literários, se pensarmos lá num Harry Potter e tal, livros volumosos, mas com uma linguagem acessível, que pode ainda atrair público leitor. Também não é o caso de Os Sertões. Porque vamos pensar numa obra que tem uma linguagem muito rebuscada, e só para dar um exemplo aqui, eu puxei na minha edição, em uma página nós conseguimos pegar 4 palavras mais rebuscadas. Então você precisaria pedir ao dicionário para pegar palavras como recrestados, bátegas, subitâneo, revivescendo, e é mais ou menos essa a média, de 4 consultas ao dicionário por página. E por que o livro é assim? Então vamos colocar a bola no chão. Os Sertões é o livro do Euclides da Cunha, e vamos imaginar um autor que é muito influenciado, vamos pensar em que época? No cientificismo do século XIX. Nós vamos ver nesse autor muito da ciência daquele período. O determinismo, nós vamos ver a forma como ele vai pensar as teorias etnográficas, a forma como se vê ali um autor cientificista, que tem na ciência a explicação dos fenômenos. E com isso nós vamos ver em Os Sertões uma linguagem científica e mais do que científica. Ele também é de um período que tinha como moda de estilo o rebuscamento. E aí os amigos historiadores vão lembrar um Rui Barbosa, um Coelho Neto, a poesia parnasiana. Quer dizer, além da linguagem ser bastante científica, também havia uma moda da linguagem e da oratória ser a inversão sintática, a palavra difícil, buscar palavras em desuso. Então, isso é também a linguagem do autor. Não é à toa, né, Gabriel? Só para fazer o contraponto, que o livro é publicado em 1902, ele entra na Academia Brasileira de Letras em 1903
E ali, 15 anos, 20 anos depois, vem o modernismo que vai criticar todo esse formalismo, né? Vai criticar todo esse rebuscamento, vai criticar toda essa maneira de fazer literatura, né? É curioso que é contemporâneo dele, dessa publicação, o Graça Aranha e o Canaã, né? Que é uma obra que depois, né, o Graça Aranha vai entrar nessa vibe do pré-modernista, né? Porque era o único cara conhecido que apoia lá os modernistas dos anos 20. Mas, de resto, você poderia considerar, e se eu estiver errado, você me corrija, você poderia considerar que essa é o exemplo da obra, que do ponto de vista estilístico, era aquilo que depois os modernistas vão criticar? Perfeitamente. Então, ele vai ser essa linguagem que o movimento modernista em seguida vai combater. Só que aqui vamos, para não assustar muito, né, o nosso público, o livro é difícil, é imenso, tem uma linguagem rebuscada, é cheio de termos técnicos, mas afinal, o que tem de interessante nesse livro? É que, com tudo isso, possivelmente temos poucas análises tão incríveis sobre o Brasil que o Euclides da Cunha fez. Né? A forma como ele vai pensar o Brasil, analisar uma situação, né? A Guerra de Canudos, e o choque que ele vai ter pessoalmente quando ele confronta o que ele pensa quando vai lá, vê, e o que ele vê e o faz entrar em crises, conflitos sociais, até existenciais. E isso é o que nós vamos colocar em discussão aqui nesse encontro. Mocelin, eu vou pegar esse gancho do Gabriel, que é muito adequado. O Euclides da Cunha, ele já tinha escrito alguns artigos antes de ir lá para o interior da Bahia, em que ele tinha uma visão, exatamente o que você está falando. Quando ele chega lá, ele enlouquece com aquilo que ele vê. Né? Tanto é que a obra dele ele tem dois aspectos interessantes. As anotações que ele faz na caderneta, que depois vão dar origem aos Sertões, e os telegramas que ele passa para o jornal Estado de São Paulo, porque, afinal de contas, ele vai para lá para fazer uma cobertura para o jornal. Né? Era um freelancer, né? Como pode-se dizer. Correspondente, né? De guerra. E ele, de fato, como você diz lá, ele tem um impacto da realidade. Conta para os nossos ouvintes um pouco, Mocelin, que realidade era, o que ele viu quando chegou lá no interior da Bahia. Foi em 1896, ali, 96 para 97, né? Não sei precisamente quando ele chegou, mas exatamente nesse meandro aí já do conflito. Conta para nós o que ele viu, o que era aquilo lá. O Nordeste, né, Daniel, onde nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 1830. Era uma economia decadente. O ciclo da cana-de-açúcar já passara. E tinha o domínio das oligarquias, os coronéis. E a situação econômica e social do Ceará, da Bahia, Pernambuco, era das piores. Nós tivemos ali em 1877, 1879, aquela grande seca. Você que viveu em Fortaleza, sim, você sabe que Fortaleza recebeu... Não nessa época. Não nessa época, um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois, ali no começo do século, recebia milhares de sertanejos esquálidos, muitas pessoas morrendo pelas ruas, uma situação dramática. O Antônio Vicente era de uma família, a família Maciel, e as lutas, as brigas de famílias eram comuns no interior do Nordeste. As lutas entre os Araújos e os Maciéis. E ele teve uma educação restrita, mas ele conhecia textos bíblicos. Foi influenciado por aquelas missões do padre Ibiapina. E também há uma questão pessoal, sabe, Gabriel? Ele casou com uma tal de Brasilina. E a Brasilina fugiu com um soldado. E o Antônio entrou, digamos assim, em crise. E saiu a perambular pelo sertão. Ele era uma pessoa alta, para os padrões da época, né? Extremamente magro, cabelos longos, barba longa. Ele chegava numa localidade, ia consertar o cemitério, e as pessoas se reuniam em torno dele. E ele dava conselhos. Por isso ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Mas o livro, né, permita, Gabriel, falar um pouquinho, a luta é realmente, apesar da linguagem, envolvente. É óbvio que a terra é mais para
geólogo, né, Monteiro? O início do livro, que ele fala só do capítulo 1 inteiro, assim, né? Isso. Ele só quem consegue entender mesmo é um geólogo ou um geógrafo, né? E às vezes um biólogo, porque ele entra alguma coisa. Ufa! E olha lá. Então, eu sou normal. É preciso lembrar, né, que ele tem formação na engenharia. Né? Inclusive construiu pontes e tal, ele trabalhou com isso, né? E ele também tem formação na área de matemática, inclusive ele passou no Colégio Dom Pedro II, depois, né? Passou na cadeira de lógica no Colégio Dom Pedro II, foi o grande, famoso colégio, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, ele leva para o livro também um pouco da sua formação e tenta fazer essa descrição também, movido lá pelas linguagens científicas, deterministas também, que faz com que essa primeira parte seja complicada. Bastante né? técnica. E ali, quando ele fala do homem, é preciso levar em consideração a antropologia da época, né? É uma visão lambrosiana, que muitas pessoas acreditavam, o Lombroso lá, do direito criminal, dizia que determinados aspectos físicos que denotavam a propensão da pessoa para a prática de certos delitos. Mas a parte que eu tenho certeza que as pessoas gostam, e alguns até pulam a primeira parte, a segunda, e vão para a luta, onde ele narra a Guerra de Canudos. Isso que é a história propriamente dita. Porque o Antônio Conselheiro, Daniel, ele se estabeleceu no interior da Bahia, depois de muitas andanças, à margem de um rio, o Vaza Barris. E por que Canudos? Porque ali era uma fazenda abandonada, onde uma população errante anteriormente fumava cachimbos com umas salonáceas. Imaginem vocês, cachimbo de barro, aquelas salonáceas, aqueles canudos, né? E eles pitando aquilo tudo. Por isso ficou conhecida como Fazenda de Canudos. Mas o nome era Arraial do Belo Monte. Diante da crise econômica, social, desemprego, muitas pessoas vão deixando as localidades que elas viviam e vão se reunindo em torno do conselheiro. O Arraial do Belo Monte, quando foi atacado pelas forças, inicialmente do governo da Bahia, tinha uma população de 25 mil habitantes. E era uma comunidade, Gabriel, praticamente autossuficiente. Eles viviam em paz lá, não incomodavam ninguém. O Antônio Vicente, o conselheiro, fazia suas pregações, tinha uma igreja, a Igreja Velha, estavam construindo uma igreja nova, que até deu origem à confusão. Só que era um exemplo perigoso, né? Era um local de bandidos. Não é? Alguns, de fato, eram foragidos da justiça. Mas que justiça, né? Eram pessoas desvalidas que viram naquela comunidade uma redenção. E tinha um morro lá da favela, né? Aquela planta faveleira, que depois eu conto a origem de uma palavra que passou a ser usada. Vamos chegar lá. Largamente, né? Deixa eu aproveitar aqui, você falou dessa questão do próprio Morro da Favela, a gente falou aqui dessa primeira parte do livro que retrata, né, a terra. Eu mesmo, né, você fez essa referência, é verdade, né, eu vim de Fortaleza e conheci o semiárido, né, e é lógico, conheci como mero visitante, né, uma diferença enorme entre visitar e viver nesse ambiente, né. E aí, Monteiro, eu queria que você contasse para nós que ambiente é esse do ponto de vista geográfico, né? Então, falamos aqui de Canudos, falamos da figura do Antônio Conselheiro, que está aí retratada nessa obra. Eu já quero voltar aqui mais tarde para perguntar a você se essa é uma obra que pode ser considerada também dentro daquele conjunto de leituras, de interpretações do Brasil, né? Como depois, nos anos 30, teremos várias delas, né? Mas, mais do que uma interpretação, ele também faz uma descrição, né? Sim. E a terra, ela é bem descritiva, né? Isso. Conta para nós um pouco o que ele viu lá. Daniel e colegas que estão aqui, o pessoal que está assistindo em casa ou escutando via Spotify. Primeiro, eu queria comentar que, até indicar, né? Se você é uma pessoa curiosa mesmo, entre lá no YouTube, digita assim, audiobook dos Sertões. Tem lá ele inteiro, várias pessoas descrevendo o livro. Aí você põe na velocidade 1.5, 1.7, que acelera, e escute o primeiro capítulo do livro. Porque daí você, pelo menos, passa rápido. Eu escutei antes de
de fazer aqui esse podcast, dá meia hora, assim, você escutando, mas tem que ser rápido. E ele vai descrevendo várias características geográficas da região, que pra gente, hoje em dia, com internet, com Google Maps, com imagem, é muito fácil. Mas na época, isso era muito importante, descrever o Brasil, porque basicamente você só tinha 2 cidades grandes do Brasil, Rio de Janeiro e Salvador, e eram considerados metrópoles cosmopolitas da América Latina. O resto era fim de mundo, era mato, ou o termo que virou sertão, que é uma associação a lugar esmo. Então ele tinha uma função importante, o autor, de ir descrevendo mesmo, ó, aqui o relevo é assim, a rocha é assado, o rio tem X meandros, a vegetação é assim, porque além de fornecer dados para o governo, para o Estado, estaria informando a população, né? Como que é o Brasil, o interior do Brasil, que ninguém conhecia. Lá era muito fim de mundo mesmo, para os padrões da época. E aí eu coloquei umas imagens que vocês vão vendo, que eu acho que são bem interessantes para vestibular, provas do Enem, alguma coisa assim. Enquanto a costa brasileira, o litoral, a gente usa muito esse termo na geografia, tem os mares de morros, né? O que são os mares de morros? São as montanhas cristalinas que tem granito, aquelas montanhas arredondadas, tipo o Pão de Açúcar, né? Uma coisa que eles vão chamar muita atenção é que quando você entra para o interior da Bahia, Mato Grosso, aquelas regiões do Cerrado brasileiro, você vai ter as chamadas chapadas, né? Então, as chapadas são montanhas de topo linear, eles chamam de tabulares, relevo de mesa. Daí ele explica toda a formação geológica, como que acontece. Naquela época, ele escreveu ali na virada do século, 1900, né? Já estavam começando a criar na Alemanha a teoria das placas tectônicas. Eles não sabiam explicar como é que acontecia isso, mas um livro ele menciona. Então, dá a impressão que Euclides da Cunha deve ter lido muita coisa dos alemães, né? Tem um autor, que é o Alfred Wegener, que é o cara que vai criar a teoria futuramente das placas tectônicas. Então, ele vai fazendo contraposições bem interessantes para quem gosta de geografia física, se deleita assim, com essas explicações de chapadas ali, que aparece muito. Outro nome que aparece demais é a própria vegetação no primeiro capítulo, né? Que é a questão da vegetação de caatinga. Enquanto no litoral o brasileiro achava que era só mata atlânticas, árvores bonitas, aquela coisa bem fechada e úmida, você vai para o interior do Brasil, você tem essas cactáceas, que são os cactos, a estepe é essa vegetação mais bem ralinha, né? A gente pode observar na imagem ali, tem os solos chamados de solos arenosos ou pedregosos. Então, quando o clima é seco, os minérios que tem na rocha não oxidam, daí a rocha continua intacta. No sul do Brasil e sudeste, esses minérios das rochas vão oxidando e vão virando solos que são férteis. Por isso que no litoral e no interior do Paraná, Rio Grande do Sul, você consegue produzir muito. Lá no Nordeste, na época, não conseguiam produzir muito, né? Tem uma outra palavra que quem vai fazer vestibular no Nordeste, Centro-Oeste, aparece muito. O pessoal traz as questões de Goiás, Mato Grosso, que são as famosas veredas. Acho que as outras obras de literatura aparecem muito. Especialmente com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. As referências às veredas, os buritis. O que são as veredas? Então, quem está vendo a imagem ali, ó, no fundo tem as chapadas, tem os topos lineares. Até algumas lembram vulcões, mas não tem nada a ver com questão vulcânica no Brasil. E as veredas são aquelas áreas mais baixas, onde na caatinga acumula água. E acumulou água nessas áreas, acaba surgindo os buritis, que são essas palmeiras que vocês podem observar. E que nos outros livros, no geral, você vê o sertanejo chama de brejo. Né? O brejo é um alagado, né? Se você pegar um árabe e trazer um árabe e falar, o que você está vendo aí, árabe? Ele vai dizer assim, é um oásis. Então, oásis, veredas, brejos são nomes que se associam a áreas úmidas dentro de áreas bem secas. Então, é nesse livro que você consegue, no primeiro capítulo, né, concatenar todas essas informações, mas de forma muito técnica. Ele fala muito de era geológica, mas é bem interessante, assim, se você tem uma base, né, da ciência física. Se você voltar só à imagem anterior, né, que aqui fazer um comentário que o Mocelin pode nos ajudar, que quando chegou a terceira expedição, né, que foi a primeira expedição do Exército mesmo, né, tinha muito pessoal aqui do Sul, né, o Moreira César, o pessoal, né, e essa foi uma dificuldade que eles enfrentaram, né, Mocelin? Porque o Exército, na verdade, eles enviaram para lá 4 expedições, né? E eles enfrentaram sertanejos que conheciam o território. E uma guerra de guerrilhas. Sim. O Euclides da Cunha, ele não esconde a sua admiração, Gabriel, pela maneira como os sertanejos lutaram. O Pajeú eram guerrilheiros altamente experientes. O Moreira César, falou do Moreira César, Antônio Moreira César, que participou aqui da Revolução Federalista,
Lá em Santa Catarina, Monteiro, ele ficou conhecido como corta-cabeças, né? Porque muitas pessoas foram degoladas lá em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. E ele usou a cavalaria para entrar no Arraial de Canudos, né? E acabou sendo atingido e morto. Quer dizer, na primeira expedição, eles bateram em retirada o Frei Bruno de Brito. Depois, aliás, o Frei Bruno de Brito a segunda. A terceira expedição foi um desastre, né? Eles deixaram tudo. Aí a quarta expedição, aí sim, com 5 mil homens, eles venceram. Mas veja bem, Daniel, você falou sobre a questão que impressionou Euclides. Havia sido proclamada a República. O exército brasileiro tinha áreas de modernidade. E, de repente, o Euclides, que era um membro do exército, ele se depara com esta realidade. E ele viu um outro Brasil. O Antônio Conselheiro, ele era monarquista, porque durante a monarquia não tínhamos impostos para as pessoas pobres. A situação dos pobres piorou, porque a questão da terra, por exemplo, ficou para os estados. Quer dizer, o federalismo mais do que a república. Mais do que a república. E havia um certo saudosismo em relação à figura do Dom Pedro II. Portanto, o Euclides, inclusive, chama Canudos de a Vendéia brasileira, numa alusão àquela insurreição camponesa que houve na França, em que os camponeses lutaram por Deus e pelo rei, quer dizer, pela nobreza e pela monarquia, contra os revolucionários burgueses que representavam o progresso, os avanços do capitalismo. Quer dizer, isto o impressionou vivamente e ele vai mudando de opinião em relação ao sertanejo. Há passagens em que ele, de forma bastante explícita, manifesta a sua admiração. O sertanejo, antes de tudo, um forte, né, que se adapta a viver nessas regiões. Você sabe que é curioso, um detalhe assim, digamos, da personalidade do Euclides da Cunha, que ele já antes, na Revolta da Armada, ele, apesar de militar, né, ele tinha protestado contra as prisões que ocorriam, né, do governo Floriano e a maneira como os presos eram tratados. Então, assim, esse é um aspecto interessante que depois ele também vai se sensibilizar com o tratamento, né, a forma violenta, né, a forma da desconsideração. Você vê, né, que há pequenos traços da personalidade que também podem nos ajudar a compreender essa sensibilização dele diante lá da realidade. Né? E ele não esconde as atrocidades praticadas pelo exército. Sim. Numa das refregas subsequentes ao assalto, ficara prisioneiro um curiboca, ainda moço. Ainda moço, que a todos a pergunta respondia automaticamente, com indiferença altiva. Sei não. Perguntaram-lhe por fim, como queria morrer? De tiro, pois há de ser de faca. Contraveio terrivelmente o soldado. Assim foi. E quando o ferro embotado lhe rangia nas cartilagens da glote, a primeira onda de sangue borbulhou, escumando a passagem do último grito, garguejando na boca ensanguentada. Viva o bom Jesus! Ele relata que muitos se entregaram e foram executados. O Rui Barbosa protesta, o César Zama também, contra as atrocidades praticadas contra sertanejos que haviam deposto as armas. Quer dizer, isso, ele, que era militar, teve a coragem de denunciar. Isso é um aspecto muito importante, né, que mostra uma república que buscava se apresentar como uma versão civilizada do Brasil, enquanto o Canudo seria a versão bárbara, né? Mas atos como esse mostram uma inversão de questões, né? Gabriel, você abriu uma página aí, porque você... Então, eu abri e selecionei 2 trechos que, a partir de toda essa conversa, dá para entender muito bem qual é a lógica que o Euclides da Cunha fez para apresentar tudo isso. Tudo, acho que vale a pena começar entendendo que ele vai como correspondente de guerra e vai para lá como um entusiasta da República, do Exército, e que vai lá ver a lição que o país vai dar nesses indigentes que estão envergonhando a nação, dando mau exemplo. Só que ele chega lá
vê uma realidade que ele não tinha noção de como era, e lá ele tem esse grande choque. E por isso Os Sertões é a história de um genocídio. É o genocídio que o país comete com os seus filhos mais pobres. Só que ele, quando vai escrever Os Sertões, e aqui vale a pena até fazer esse comentário, Os Sertões não é um diário de guerra. Ele fica chocado com o que vê lá, com a atrocidade que ele vê lá, se afasta e por 4 anos afastado ele escreve essa análise. E quem seria o público-alvo do Euclides da Cunha? Esse sujeito, vamos chamar assim, do sul do país, do sudeste do país, que não tem noção do que é lá. Por isso, como que ele começa o livro? Contando que lugar é esse, né? Que região é essa, que vegetação é essa. E depois disso vem a parte 2, que é o homem. E qual é o fascínio, né, que o Mocelin comentou agora? Ele tem o fascínio que acontece lá, vendo de perto, qual situação? Vê um sertanejo que aparentemente é raquítico, feio, e ele vai até usar um nome para descrever o sertanejo, que é um Hércules Quasímodo. Né? Então ele vai usar esse termo para descrever o sertanejo, porque ele aparentemente, nossa, vai levar uma surra, não tem como, o exército vai chegar aqui, vai dar uma surra nesse sertanejo. Só que aí acontece o quê? Ele vai entender que quem sobrevive num lugar desse é um forte. Né? Qual é a frase? O sertanejo é um forte. É, antes de tudo, um forte. Só que o que causa a guerra? Para o império, né, para já a república, né, é esse público ignorante, indigente, com ideais de volta da monarquia, e não só tem essa aversão à república, que o Euclides vai retratar isso até reproduzindo versos de cantigas, né, poemas populares que colocavam o quê aqui? Né? Garantidos pela lei, aqueles malvados estão. Nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Casamento vão fazendo só para o povo iludir. Vão casar o povo todo no casamento civil. E, para terminar, cadê? O anticristo nasceu para o Brasil governar, mas aqui está o conselheiro para dele nos livrar. E o que vai acontecer ali? Para aquele povo afastado, vem um tal de governo novo chamado de república. O imperador não é mais o rei, não é mais ele que manda. Vem esse governo novo e separa igreja e Estado. Vem esse governo novo dizer que o casamento agora não é o casamento da igreja, é o casamento civil. Na lógica desse povo, se esse governo novo está separado da igreja, logo está com o demônio. E o que o Euclides da Cunha vai ver ali? O público de lá pensa assim por quê? Pelo abandono. Né? Ele é atrasado por quê? Ou é ignorante por quê? Porque não chegou lá uma formação, uma informação. Então, tudo isso vai ser o motivo do choque que o Euclides da Cunha tem quando vê o genocídio, que é o termo que ele vai usar. Então, isso torna a parte do drama humano que o Euclides vai contar no livro e que dá a costura do primeiro dizer que lugar é esse, que sujeito é esse que sobrevive lá, e aí sim vem a história da guerra, né, que é esse genocídio todo que ele vai comentar lá. Nesse sentido, e aí volto à pergunta que eu até anunciei aqui, mas não fiz. Pode-se considerar Os Sertões, para vocês todos, uma obra de interpretação do Brasil? Porque a gente sabe, tem todo o aspecto descritivo, eu já quero voltar para você retomar essa questão descritiva. Há toda essa questão marcante, né, também pelo pensamento cientificista da época, determinista da época, tudo está presente, e há a narrativa do conflito. Mas, como o Gabriel disse, né, ele está querendo dizer mais do que isso. Ele não quer só relatar, essa é a minha impressão. Ele quer também fazer uma interpretação para os leitores do Sul sobre esse outro Brasil, né, que é esse Brasil para o qual, ou em relação ao qual, o Brasil vira as costas, que é o Brasil do interior. Tem uma obra que eu não sei se vocês conhecem, que é do escritor paulista Nicolau Sevicenko,
falecido, já um historiador importante, que se chama Literatura como Missão, em que ele faz uma análise da obra do Euclides da Cunha em contraponto à obra do Lima Barreto. Então, enquanto Lima Barreto retrata essa figura, vou usar um termo dos dias de hoje, ok? Anacrônica. Enquanto Lima Barreto vai analisar essa invisibilidade do pobre urbano, do miserável urbano, o Euclides da Cunha vai retratar essa invisibilidade do homem do sertão. Então, mas para quem eles dirigem esses textos? Para aqueles que não conseguem enxergar. Né? Para esse leitor, Daniel, que não consegue enxergar. Os escritores que são didaticamente enquadrados no pré-modernismo têm essa marca. E dá para estender no Graça Aranha, quando no Canaã ele vai mostrar a imigração alemã para um lugar lá que é um completo abandono. O Monteiro Lobato com o interior, né, a figura do caipira. Isso é uma marca comum nos autores desse período. Mostrar um Brasil atrasado, doente, pobre e ignorado. E mesmo que eles possam ter uma visão crítica, a impressão que passa em Monteiro Lobato tem um pouco essa visão, digamos, mais crítica, não importa. O que importa é que as obras permanecem descrevendo um país atrasado e que não é visto, né? Essa semana mesmo eu falava lá sobre o Rodrigues Alves e a reurbanização do Rio de Janeiro. Era essa imagem desse Brasil reconfigurado como uma espécie de uma imagem especular de Paris, né? Uma Paris, ali o Rio de Janeiro, que era o que interessava para a elite. Né? Falar francês, se vestir como os ingleses e assistir óperas italianas, enquanto esse Brasil real era um Brasil ali ignorado, né? Invisibilizado, menos por esses autores. Talvez aí a importância desses autores como clássicos, né? Porque ainda nos dizem coisas que a gente não enxerga. Né? Quer dizer, que o Brasil não mudou tanto assim e continua essa invisibilidade. Né? E nós podemos traçar um paralelo, né, Daniel, com a Guerra do Contestado. O milenarismo, porque o conselheiro acreditava que o mundo ia acabar, né? Que não chegaríamos a 1901. Então era uma visão apocalíptica. E esse messianismo, né, reaparece com os monges aqui no Sul. Só que, em relação ao Contestado, nós não tivemos nenhum Euclides da Cunha para escrever uma obra que ainda está por surgir, né, sobre essa epopeia que foi a Guerra do Contestado, em 1912 a 1916. E você colocou bem, Daniel, a decepção do Euclides da Cunha com a própria República. Quer dizer, os vários Brasis. O Nordeste mudou a forma de governo, mas as mesmas oligarquias continuavam no poder. As eleições fraudulentas, o Estado laico, mas ainda com uma forte influência religiosa. Quer dizer, mudar a forma de governo não alterou as estruturas econômicas e sociais. O Brasil continuava um país atrasado, em alguns aspectos até semi-feudal, uma estrutura coronelística, principalmente no Nordeste. E Euclides percebeu tudo isso. Ele era um homem muito lido, né? E que, apesar daquela visão cientificista, né, ele tinha e teve, eu tenho a impressão que com as andanças dele lá, em relação como correspondente de guerra, uma sensibilidade social que se aguçou. E ela aparece na obra. O Monteiro, um outro aspecto dessa obra, que é a descrição do ambiente e do clima. Né? É muito comum, e aí eu vou pedir que você fale e também opine, é muito comum associar a miséria no Nordeste com a seca. É uma espécie, quase um estereótipo. Também a seca, mas a seca. Né? O Mocelin já fez a referência aqui da Guerra do Contestado, que ocorre aqui entre o Paraná e Santa Catarina, onde não tem seca. Né? Mas, sem dúvida, o Euclides destaca esse aspecto. Então, eu queria que você falasse um pouco também, você falou um pouco sobre a descrição que ele faz do relevo e da vegetação, que você falasse um pouco dessa questão, né, climática e a tua opinião, até que ponto a seca ela é um fator
qual é o tamanho, né, da participação dela, né, na miséria, nas condições sociais desse lugar. Ok. Daniel, eu ressalto para os alunos que estão assistindo, os curiosos também, quem for fazer o Enem, é uma boa temática para a prova do Enem isso, porque naquele período ali da virada do século XIX para o XX, os alemães estavam batendo muito nessa tecla do chamado determinismo geográfico. E determinismo geográfico é uma coisa que cai mesmo no vestibular. E aí um dos ícones era o alemão chamado Ratzel, Friedrich Ratzel. E ele, mais ou menos para o conhecimento da época, dizia o quê? Se você tem climas muito frios, você tem um povo brutalizado. Ele usava como exemplo os russos. Se você tem um clima quente e seco, você tem um povo indolente, vagabundo, que nunca vai progredir. Daí ele usava muito exemplo da África, né? E você só se desenvolveria se tivesse um clima igual da Alemanha, que é o clima temperado das 4 estações. Mas na época, posição neutra sobre o assunto, posição né? neutra. Então foi considerado o cara da sacada, o Ratzel, né? E isso cai bastante em geografia. Aí, normalmente, na geografia, ele vai perguntar, e isso deu certo? É factível até os dias atuais? Aí o aluno, quando for fazer vestibular, vai que ele usa o livro dos sertões como base. Tem que descartar para os dias atuais. Porque você pega, exemplos, países que nem o Canadá, super frio, super desenvolvido, pessoal bem educado. Você pega países extremamente secos, ou áreas secas e quentes no mundo, como a Califórnia, Israel, Austrália, conseguiram se desenvolver. Então, não é uma verdade absoluta o determinismo geográfico. E a própria região de Canudos, a gente vai ver aqui nas imagens de satélite, né? Então, você está vendo aqui a setinha, ó, Canudos fica na região norte da Bahia, né? Lá ainda é pobre, é uma região pobre, é muito complicado lá os solos, né? Mas nos últimos anos, eu digo nos últimos 20 anos, a 100 quilômetros ali da região de Canudos, essa quase linha aqui é o famosíssimo aqui, ó, Rio São Francisco. E você tem 2 cidades no Nordeste que são uma das que mais crescem a economia, que é a cidade na Bahia de Juazeiro, é muito citada em vestibular, Petrolina, que já é o estado de Pernambuco. Nos últimos anos, o que eles estão fazendo aqui, ó, você vai acompanhando na imagem de satélite. Eles estão fazendo grandes áreas de irrigação, esses círculos, figuras quase quadráticas aqui, ó, são áreas de irrigação para produção de manga, que a gente está exportando para o mundo inteiro. No Brasil ocorreu um processo de popularização do consumo de sucos em caixa, então isso aqui são áreas de produção de manga para exportar ou para produção de suco. Também a água de coco, o pessoal pensa que é um coco natural, que você pega na beira da praia e faz o furo, que nada. É tudo produzido ali naquela área, cresceu muito a economia, né, por irrigação. Tem seus problemas ambientais, de irrigação nem sempre é uma solução, ambientalmente falando, mas economicamente evolui bastante. Também uma coisa curiosa que eu já vi em umas 2, 3 provas, o Brasil está se transformando aos poucos num grande produtor de vinho do mundo. Vinho de qualidade, não aqueles vinhos vagabundos de garrafa de plástico que você toma e dá azia, né? E esse vinho é produzido não no Rio Grande do Sul, como geralmente o pessoal pensa, é nessa área muito próximo a Canudos ali. Ela é a única uva, pelo menos até onde eu li, que consegue dar 2 vezes por ano no planeta Terra inteiro. Claro, é mediante o quê? Irrigação, técnica, conhecimento. Então, muitas pessoas começaram a viver melhor o padrão de vida, né? Se o Euclides da Cunha tivesse tivesse sobrevivido, né, até hoje, e lá ele ia achar muito mais desenvolvido, né? E tem nessa área aqui próxima também da famosa barragem de Sobradinho, que é onde tem a seta aqui, né? É aqui que ocorreu o processo de transposição de São Francisco, que ele vai cruzar todo o Nordeste, levando água para outras regiões que também vão se desenvolver. Então, eu não digo que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O clima atrapalha, né? Mas com boas ideias, investimento público e tecnologia, você consegue desenvolver uma região, né? Ou seja, a solução, o que não havia na época, tudo bem, não vamos falar da tecnologia, mas o que não havia na época era a disposição para, enfim, minorar pelo menos a situação daquela população. Eu lembro ter lido que o Dom Pedro II, eu acho que foi o segundo, que falou que seria interessante fazer a transposição, mas a tecnologia na época... questão de tecnologia. Impossibilitava, né? Bom, mas não é o caso aqui do Sul, né, Mocelin? No caso aqui entre Paraná e Santa Catarina, havia abundância de terra, solo fértil, floresta. Milhões de araucárias, de imbuias. O problema é que tem que se somar as outras questões, né? Concentração fundiária, né? Interesses das empresas estrangeiras. Interesses das empresas estrangeiras, aqui no Sul também bastante forte, né? Enfim, mas não há uma condenação. Eu acho que é uma conclusão interessante, podemos chegar dessa conversa, no que diz respeito aos dias de hoje, porque sempre
toda a conversa ela interessa ao presente, né? É que não há, no caso de Canudos, né, uma maldição insolúvel, né? Quer dizer, o próprio exemplo de Canudos é um exemplo de como uma situação social degradada ela pode ser revertida com investimento e com interesse político, interesse social, né? Bom, alguém quer dizer mais alguma coisa? Que nós já passamos aqui o nosso tempo. Daniel, Por favor, Marcelinho. Euclides termina a obra dizendo o seguinte: fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando todos morreram, eram 4. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, diante dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Isso é que é o fim, né? Curiosamente, nós falamos aqui o quanto Euclides foi um correspondente, mas esse fim que você declamou de maneira, né, pungente, eu diria, não é uma descrição testemunhal, né? Não. Ele já tinha deixado Canudos e nesse tempo, né? E na verdade, algumas pessoas fugiram. Nem todos morreram, sucumbiram, né? Ele fez mais uma imagem Ou seja, literária. por né? isso é importante também a gente destacar o aspecto literário da obra. Sim. Né? Ele ficou 20 dias lá, saiu antes, né? E, como o Gabriel bem lembrou, demorou um tempo, ou seja, deixou essas anotações curtirem, né? E ele depois produziu uma obra que reflete testemunho, que reflete interpretação, acho que é uma conclusão importante, e que reflete também qualidade literária, como, por exemplo, nesse trecho que você recitou, que é o que marca o fim da obra, né? Então, você que não conhece a obra, mas vai assistir esse podcast, vai ficar com esse vídeo, pode guardar esse pedacinho, dizer isso nas festas, nos encontros, né? Nos batizados, nos bar mitzvahs, né? Falar assim, olha, li bastante, até lembro de como terminou, né? E faz, né? A contribuição do professor Mocelli para agradecer aí essa conversa, né? Algo mais, Gabriel, para a gente concluir? Sim, de propósito, eu vou responder objetivamente agora, porque após essa conversa toda é que vale a pena responder pontualmente. Por que é um clássico? Né? Porque muita coisa que está ali, passado o tempo, podemos revisar a ciência da época, né? Em muito já superada, né? Alguns termos ali já estão superados, mas vale a pena ver a denúncia, a forma como existe um Brasil que está ainda afastado, ignorado, e esse grito de alerta ainda serve bastante. E se também quisermos pegar um detalhezinho que acho que vale a pena para vestibular, provas de atualidades, prova de geografia, prova de redação, vale muito, queimada é um tema que aparece, né, em prova de redação. Não sei se para vocês. E para quem está nos assistindo, vale a pena, para quem quer estudar especificamente ou buscar uma referência a respeito desse tema, o Euclides da Cunha tem um capítulo, na primeira parte, A Terra, como se faz um deserto. E nesse como se faz um deserto, já está ele lá naquela época fazendo um alerta sobre a prática da queimada, que ele coloca como uma prática atrasada, né? Uma prática colonial que ainda se vê, né? Que ainda é usada. Então, ali ele já está fazendo um alerta. E se ele já faz isso naquela época, vamos imaginar o quanto ainda, e aqui talvez a parte triste, o quanto muito do Brasil ainda está atrasado em relação ao que ele denunciava. Muito legal. Você tem ainda esse viés ambiental aí na obra do... Sim. Monteiro, algo mais para a gente concluir? Eu queria agradecer a audiência de todos aí, o convite de ter me chamado para ajudar na discussão geográfica e geológica e climática também do livro. Pedir o pessoal dar um like aí, né? Porque isso ajuda muito o nosso projeto ir adiante. Isso é importante. Recomende, né, para os seus amigos aí, para que a gente possa estar em outros encontros aqui novamente, né? É isso. Então, terminamos assim o nosso 69º programa e 6º programa dessa 4ª temporada. Estamos firmes ainda, né? São os likes que têm sustentado a gente, né? Então, insistam nisso. Obrigado a todos, colegas, muito obrigado. E obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.